Olá, meus queridos, então estou aqui agora fazendo uma videoaula sobre a nossa última aula, onde nós vimos a dedução da equação de Nernst, né? A gravação da aula ao vivo não ficou boa, então para aqueles que não puderam assistir a aula, vai aqui uma videoaula, né, reproduzindo o que a gente fez na aula passada. Né? Então, a equação de Nernst, expressão para o potencial de um eletrodo em equilíbrio em função da temperatura e pressão. Seja um eletrodo de hidrogênio em equilíbrio sob determinadas condições de temperatura e pressão. Né? Então, está aqui o esquema ilustrativo, né? Um becker contendo solução ácida. Nesse becker, essa vidraria, né, que permite a introdução de hidrogênio gasoso, né, por meio de um condutor, né, um fio de platina preso numa superfície de platina, de modo que quando o hidrogênio entra em contato com essa superfície, ele fica dissolvido, né, e entra em contato também com os íons hidrogênio. Então, esse sistema aqui constitui um eletrodo, né, uma semicélula. O contato entre as formas oxidada e reduzida e a interconversão entre elas sendo possível por meio de um condutor, né? Daqui, né, uma ampliação dessa superfície de platina, né, é onde os íons hidrogênio captam elétrons, né, para a formação de hidrogênio molecular, e é onde o hidrogênio molecular encosta também, deixando elétrons, e dessa superfície emanam os íons H+, né, um detalhe do que acontece na superfície do condutor. Aplicando a equação fundamental do equilíbrio químico à reação em questão. Que reação em questão? Essa aqui, não é? 2 mols de íons hidrogênio em contato com 2 mols de elétrons formam 1 mol de hidrogênio, representando aqui o processo em equilíbrio, né? Conforme foi dito no início da videoaula, a equação de Nernst ela surgiu como uma forma de expressar o potencial de um eletrodo em equilíbrio, em quaisquer condições de temperatura e pressão. Né? Então, aplicando a equação fundamental do equilíbrio químico, nós temos que a equação fundamental é essa, somatório de μ e Ni igual a 0. Então, são 3 espécies, né? H+, elétrons e hidrogênio. Então, potencial químico dos íons H+, Ni dos íons H+, mais potencial eletroquímico dos elétrons vezes o coeficiente estequiométrico dos elétrons, mais potencial químico do hidrogênio, coeficiente estequiométrico do hidrogênio é igual a 0. O potencial químico dos íons hidrogênio tem esse formato, né? μ0 mais RT-ln de A. O coeficiente estequiométrico dos íons hidrogênio, da maneira como escrevemos, que é a maneira convencional, sentido da redução. Os íons H+ aparecem como reagente, então o coeficiente estequiométrico recebe um menos, né? -2. Está aqui a expressão do potencial eletroquímico dos elétrons, né? -F delta E. O coeficiente estequiométrico dos elétrons, -2. Está aqui a expressão para o potencial químico do hidrogênio, μ0 mais RT-ln de F, porque está na forma gasosa. E o coeficiente estequiométrico mais, por ser produto, né, mais 1, igual a 0. E aí, conforme eu falei na aula passada, eu quero que vocês façam agora o caminho para chegar nessa forma final, que é justamente a forma da tal equação de Nernst. Né? Então, se a gente vai obter o potencial do eletrodo, né, é preciso desmembrar, passar para o outro lado, né, simplificar, né, mexer, reescrever, ou seja, essa é a tarefa de vocês, né? A partir da equação fundamental do equilíbrio químico aplicada a essa situação e da substituição, né, dos potenciais químicos e eletroquímicos dos coeficientes estequiométricos, né, a partir dessa equação, desenvolver e chegar nessa forma final. Então, de maneira genérica, deixa eu voltar aqui, ó, nós temos que o potencial na condição, né, de pressão e de temperatura, né, em quaisquer condições de pressão e temperatura, ele se relaciona com o potencial na condição padrão, né, claro, a dependência da temperatura está aqui, né, e a pressão pode ser qualquer,
né? Isso está expresso aqui. Então, de maneira genérica, eu tenho aqui ΔE igual a ΔE0 menos RT sobre NF LN desse Q, né? Sendo que o quociente aqui é relativo a produto hidrogênio. Tem até um erro aqui, né? Aqui é H mais ao quadrado. Vejam que, né, esse 2, quando passar para cá, né, vai ficar 2RT LN de A, propriedade dos logaritmos, é jogar o 2 para cá, né, como se fosse A elevado a 2. Então, aqui está errado, né, está faltando A ao quadrado aqui. Então, está aqui a expressão genérica, ΔE igual a ΔE0 menos RT sobre N de elétrons F, LN de Q, né, onde esse N de elétrons é o número de elétrons envolvidos na reação do eletrodo. Né, na verdade, é o coeficiente estequiométrico, né? Por convenção, seria menos 2, né? Na dedução, quando vocês forem abrindo, vocês vão ver que, na verdade, aparece um menos 2 aqui. E aí, se eu passo esse menos para cá, fica só o 2, né? E aí, não é o coeficiente estequiométrico na simbologia, na convenção, né, de sinais. Por isso que eu não deixei aqui o Ni, botei N de elétrons, né? É o número de elétrons, é o coeficiente estequiométrico envolvido na reação do eletrodo. Enfim, deu para entender, né? Escrevendo a expressão da variação da energia livre de Gibbs correspondente à reação associada a uma pilha, através da relação entre ΔG e ΔE para um processo de transferência de elétrons reversível entre os eletrodos, podemos obter uma expressão de formato idêntico ao da equação de Nernst. Tal expressão fornece a diferença de potencial entre os eletrodos da pilha, estando os mesmos em quaisquer condições de temperatura e pressão. E é comum nos referirmos a essa expressão como equação de Nernst aplicada à diferença de potencial entre eletrodos fora das condições padrão. No entanto, a equação de Nernst é originalmente obtida através da dedução que acabamos de ver, uma vez que essa equação tem como objetivo fornecer o potencial de um eletrodo em equilíbrio sob quaisquer condições de temperatura e pressão. Né? Então, foi muita informação agora, eu li rápido, mas vocês vão ficar com o vídeo. E isso daqui, né, eu quero que vocês também verifiquem, né, através de um exercício que eu vou passar. Né? Qual é a expressão da variação da energia livre de Gibbs correspondente a uma reação? Né? Aquela ΔG igual a ΔG0 mais RT LN de Q. Né? E aí, pela relação entre ΔG e ΔS, eu substituo o ΔG e o ΔG0, aparece uma expressão igualzinha à equação de Nernst, né? Só que o ΔE dessa expressão não é o potencial do eletrodo, e sim uma diferença de potencial. Né? Então, é comum a gente se referir a essa equação como equação de Nernst aplicada a DDP. Né? Porém, como eu disse aqui, originalmente a equação de Nernst foi proposta com a intenção de representar o potencial de um eletrodo em equilíbrio, em qualquer temperatura e pressão. Tá? Então, por isso que eu pus entre aspas, é comum a gente se referir como equação de Nernst aplicada a DDP. Né? Então, gente, em relação à equação de Nernst, foi isso que a gente viu na aula passada. Né? Basicamente, nós fizemos isso daqui. Né? Nós aplicamos a equação fundamental do equilíbrio ao equilíbrio na superfície de platina para um eletrodo de hidrogênio. E aí, aplicando a equação, substituindo os potenciais, os coeficientes, né, chegamos a essa equação que, depois desenvolvida, chega nessa. Né, e de forma genérica a gente chega na equação de Nernst, tá? Então, como eu já disse, esse caminho aqui é com vocês. Espero que tenham entendido. Foi bem rápido, na verdade não é nada muito complicado. O principal aqui foi a gente usar, né, a expressão do potencial eletroquímico dos elétrons, né? O potencial químico já é algo conhecido nosso, desde a Físico-Química 1. O potencial eletroquímico foi o assunto que a gente viu anteriormente, né? Então, o potencial eletroquímico dos elétrons é expresso como menos F potencial da fase, né? Ou potencial de redução na superfície para nós químicos, né? Então, através dessa equivalência, né, dessa correspondência, que a gente chega na equação de Nernst, tá ok? Por isso que eu disse para vocês que esse assunto, potencial eletroquímico, era fundamental para a gente deduzir a equação de Nernst. Beleza? Fiquem com Deus, um beijo, espero que tenha atendido. Até mais.